torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Lu, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E sábado, você já sabe, é dia de resumo da semana. Vamos fazer aquele resumão de tudo que está acontecendo, o que aconteceu no Santos nessa semana. Obviamente que os principais protagonistas, Carille, que é o novo técnico do Santos, e o Marinho também, que participou de uma live com o jornalista Ademir Quintino e deu o que falar essa live. Então vamos falar sobre isso. Mas antes, vou colocar alguns trechos aí, né, desses principais momentos da semana e depois a gente volta comentando. Confere aí. Pode esperar um time bem organizado, né? Mudar muito pouco, porque é muito pouco para o jogo de sábado e depois a gente tem poucos dias para uma decisão, mas aos poucos trazer para aquilo que eu penso, em cima das características que eu vou conhecendo do jogador a cada dia, das características se combinarem, nessa engrenagem tem que funcionar. E é o nosso trabalho, meu e da minha comissão, fazer com que essa engrenagem funcione da melhor forma possível, né? Então é isso que eu busco, e que logo aí, espero que com pouco tempo os jogadores vão entendendo, espero que nós tenhamos um entendimento muito rápido, né? Eu e atletas, minha comissão e atletas e nós, para que a gente possa organizar o quanto antes aí e tornar o Santos, fazer o Santos subir na classificação. Aí você vê Soteldo saindo, você vê Luan Pérez saindo, você vê Veríssimo saindo, você vê o Alisson saindo, você vê o Pituca saindo, sabe? Você vê todo mundo saindo. E daí eu falo assim, e eu não saio também? Eu vejo todo mundo saindo, cara. E assim, mas agora a situação que a gente tá não tá tão boa. Então assim, Ademir, eu vou continuar porque eu cheguei no Santos pela porta da frente, o Santos na primeira divisão, como é o seu lugar. E se eu for sair, o Santos também vai ter que estar na primeira divisão, Ademir. Entendeu? Então eu tô fechado até dezembro, filho, até o final do campeonato, com o Santos na primeira divisão e que o presidente pense também um pouquinho, né, a respeito disso. Eu não tô saindo de graça, Ademir. Não quero sair de graça do clube. Quero sair pela porta da frente com o clube ganhando dinheiro. E eu podendo também sair pela porta da frente e também respirar também, sabe? Eu acho que é o momento que eu preciso. Deixa eu dar uma historiada. O Marinho é uma das principais estrelas do nosso time, isso a gente sabe, tá? Ele é uma pessoa que se cobra muito e, infelizmente, depois da final de Libertadores, ele veio passando por um processo que impediu de jogar muitos jogos pelo Santos. Teve uma contusão, depois teve Covid, teve uma segunda contusão e isso, o jogador se cobra muito, tá? Ele tem uma autoestima muito alta e ele realmente é um jogador que quer participar, que quer estar em campo, nunca se negou de treinar, fazer o possível e o impossível para estar pronto para jogar. O episódio que foi comentado do erro médico, eu vou historiar para vocês. O Marinho estava vindo de uma lesão com uma fibrose e já estava começando a fazer a transição para poder voltar a jogar. E teve um hematoma na coxa esquerda, tá? Hematoma, como é que é tratado? Eu não sou médico, mas depois de tanto falar, já aprendi até a sequência disso, tá? O primeiro procedimento que se faz no hematoma é você fazer uma punção. O que é uma punção? Você com uma seringa, com uma agulha, você tenta chegar onde está concentrado esse derrame, essa sangue coagulado e tenta extrair, tá? Isso foi feito, um procedimento normal, tá? E era o primeiro procedimento a ser feito, no caso desse, e não deu o resultado esperado, tá? A coxa não desinchou, ou seja, não deu o retorno que se esperava como o primeiro procedimento. Isso acontecendo, com todo o apoio da diretoria, da equipe médica, o que foi feito? O Marinho foi levado para um hospital em São Paulo, Albert Einstein, para ser atendido, tá? Para ter uma avaliação do principal médico especialista nessa área, tá? Isso aí eu acompanhei de perto, junto com a área médica. Ele foi reavaliado, o que foi dito? Olha, o primeiro procedimento realmente era uma punção, mas o volume do hematoma, de sangue aí coagulado é alto, a gente tem que fazer uma drenagem, tá? Bom, uma drenagem, ponto 1. Drenagem você pode fazer em consultório, você pode fazer em qualquer lugar. Agora, por se tratar de jogador de futebol, por se tratar de um ativo importante para o clube, decidiu-se que essa drenagem seria feita no centro cirúrgico, que é um ambiente mais controlado, que não tem infecção, uma série de coisas.
tá? Essa drenagem nada mais é do que fazer uma abertura, tá? Colocar um dreno e o dreno, por capilaridade, tá? Puxar todo o sangue para fora. Isso foi feito, tá? Foi colocado os pontos e processo de recuperação normal, tá? De uma drenagem, tá? O jogador fez a fisioterapia que tinha que ser feita, tá? E agora está num processo de readequação, treinando já para poder, assim que tiver 100% na parte técnica, ficar à disposição do treinador para jogar. Isso é um ponto, tá? Então, o entendimento que houve erro médico e tal, não se aplica nesse caso. Quanto às propostas de jogadores, eu costumo separar muito bem para a torcida. Eu caracterizo sempre bem. Você tem consulta sobre jogador, você tem conversa sobre jogador, você tem proposta formal sobre jogador, tá? Então, no caso do Atlético Mineiro, realmente a gente não teve, o clube não teve consulta nenhuma a respeito. E quando eu falo clube, é na figura do seu presidente, tá? Eu não recebi nenhuma consulta do Atlético Mineiro. No caso do Palmeiras, o que houve foi uma troca de conversa entre o presidente do Palmeiras e o presidente do Santos. Uma conversa, nada mais do que isso. O que a gente sim recebeu foram propostas vindas dos Emirados Árabes, tá? Onde foi deixado claro, tanto para o clube de lá, como para o empresário que trazia as ofertas e para o Marinho, que se a proposta atendesse o que o Santos pretendia, tá, a gente não iria atrapalhar a carreira do Marinho, porque ele gostaria de ir para lá, inclusive para ter uma remuneração melhor. E o sonho do Marinho era esse, Emirados Árabes, não é jogar no futebol brasileiro, Europa, Estados Unidos. Ele quer realmente ir para lá. Então, isso foi conversado, dizendo, olha, se chegar uma proposta interessante para o clube, interessante para você, a gente vai fazer um negócio. Infelizmente, chegou uma primeira proposta que não atendeu os interesses do clube, uma segunda que não atendeu e uma terceira que não atendeu. Só isso aconteceu, tá? Então, espero, me alonguei bastante, mas espero ter respondido de uma forma mais detalhada o que aconteceu com o Marinho. Assim já tira a curiosidade de todo mundo, né? Assim não se repete a mesma pergunta. Bom, em relação ao treinador, né, tivemos a demissão do técnico Fernando Diniz depois de mais um péssimo jogo do Santos, mais uma derrota diante do Cuiabá no sábado, e aí no domingo o Santos comunicou que o Diniz não era mais o seu treinador, só que foi de uma maneira rápida. O Santos estava negociando, né, com dois nomes, um era o Rogério Ceni e outro era o Carille. O Rogério Ceni, inicialmente, como nós trouxemos aqui no canal, ele queria comandar qualquer clube, né, o novo clube dele, a partir de 2022, e para o Santos não era interessante. Então o Santos só focou no Fábio Carille a partir disso, conseguiu um acerto com o técnico, ele reduziu os vencimentos que ele teve na Arábia Saudita e acabou fechando com o Santos. Vale ressaltar que é um contrato de CLT, então não tem multa nem por parte do Carille, nem por parte do Santos, e é um contrato, assim, só para dizer que tem uma data, até dezembro de 2022, né? Mas por ser CLT, não teria, né, que estipular um contrato, um fim de contrato, enfim. Outra questão, né, que a gente viu aí em relação ao que aconteceu na Semana do Santos foi o Marinho, que participou de uma live com o Ademir Quintino, onde ele falou sobre a questão, né, de um suposto erro médico, a questão de propostas, que o Santos recebeu propostas e não deixou ele sair. Ele até citou o Soteldo, outros jogadores, né, Veríssimo, Luan Pérez, que saíram e ele acabou permanecendo, e isso deu uma repercussão muito grande. Inclusive, o presidente do Santos, né, também falou sobre essa situação, explicou o que de fato aconteceu nessa questão, né, do erro médico, na questão das propostas, né, falando, quando você recebeu uma proposta que agrada ao Santos, aí o Santos vai vender. As propostas que o Santos recebeu pelo Marinho não agradaram o Santos, então não tinha por que essa negociação acontecer. E outra informação também que aconteceu, que acaba impactando, né, nessa estreia do Carille, foi a questão do zagueiro Emiliano Velasquez, ele que apareceu no bid, porém não terá condições de jogo para a partida de sábado, né, hoje. Então leio para vocês o que o Santos divulgou. O zagueiro Emiliano Velasquez bidou na quarta-feira. Apesar do registro na CBF, o jogador não poderá jogar neste sábado contra o Bahia, porque terá de cumprir uma partida de suspensão ocorrida no Campeonato Espanhol.
A Federação Espanhola confirmou que o atleta tinha punição pendente, encaminhando ofício ao Santos e à CBF. O Santos contestou a punição, considerando que a suspensão automática pela lei desportiva brasileira não deve ser passada para outros campeonatos. Mas pelo artigo 66A do Regulamento Geral de Competições, uma vez informada pela federação de origem do registro do atleta, deverá ser cumprida a punição. Sendo assim, o jogador segue aprimorando a parte física, visando a estreia que deve ocorrer diante do Ceará no dia 18, pelo Campeonato Brasileiro, né? Vale ressaltar que o Velasquez, assim como o Léo Batistão, não foram inscritos a tempo para disputar a Copa do Brasil, então nem Batistão e nem Emiliano Velasquez jogam a partida de volta contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense também, né, que mandou embora o treinador português, então tanto Santos como Atlético Paranaense, né, em condições, digamos assim, parecidas para esse jogo da volta. O Santos enfrenta o Bahia neste sábado e vamos olhar aqui a tabela, separei para vocês, porque olha a tabela de classificação do Santos. O Santos está na 14ª colocação com 22 pontos e o Bahia na 16ª com 21 pontos. Ou seja, é o famoso jogo de 6 pontos. O Santos precisa vencer o Bahia neste sábado para conseguir ter uma certa tranquilidade, né, no Campeonato Brasileiro. Depois pega o Ceará, que também é uma equipe que está brigando aí perto do Santos, né? Ó, o Ceará está em 10º, mas tem 24 pontos. Então, foquem principalmente na questão da pontuação, não só da posição na tabela mesmo, né? Então, tá bem próximo. O Santos pega também o Fluminense que com os últimos resultados conseguiu subir para 7º colocado, né? Depois o Santos pega São Paulo, pega Grêmio, enfim, times que estão praticamente ali na mesma zona de pontuação. Mas, para a gente encerrar aqui, falar sobre as sereias que venceram também no Campeonato Paulista, venceram por 2-0 fora de casa, jogo aqui pertinho de casa, no Martins Pereira, em São José dos Campos, com gol de Cristiane e Bianca Brasil. Então as sereias, né, a gente torce para que elas consigam também avançar no Paulista, já que no Campeonato Brasileiro, infelizmente, não foi possível, né? As sereias acabaram caindo para a Ferroviária. Mas, enfim, esse foi o resumo da semana. Tentei resumir o máximo possível, caso você tenha perdido alguma coisa sobre Santos Futebol Clube. E só para dar um recado para vocês, quem é membro do canal tem um grupo comigo no WhatsApp e concorre a uma camisa temática do Santos. Então, se você quiser participar, só clicar no link aqui da descrição ou aqui no botãozinho, né, que está escrito Seja Membro, e você me ajuda, né, a cada vez mais criar conteúdo sobre Santos, né? Fortaleça a mídia independente que fala do seu time. Então é isso, já estendo o convite também para logo depois o jogo contra o Bahia, tem a nossa live aqui, a nossa tradicional live, independente do resultado, estaremos aqui para falar sobre essa estreia do Carille. Será que vai ser uma estreia boa? Será que vai ser uma estreia que ainda não vai convencer? Enfim, espero vocês, hein? Acabou o jogo, já corre aqui para a gente conversar sobre Santos e Bahia. Um grande abraço para vocês e fui!